Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco. Para mim, uma grande alegria é um momento ímpar de poder ministrar esta palavra. Uma palavra que nos traz vida e vida com abundância. Para mim, uma grande conquista, uma grande oportunidade, ter o privilégio de transmitir a outros a santa, perfeita, pura, digna palavra de Deus de toda aceitação. Eu queria que os irmãos, os ouvintes da palavra de Deus, abrissem a Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Essa mensagem ela tem um título: A obediência nos faz vencedor. A obediência nos faz vitoriosos. Posso ler então a palavra do Senhor? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedece a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Forte, né? Aqui o Senhor falava, né, para Saul, porque Saul tinha feito algo que Deus não gostou. Estava triste com ele, decepcionado. Quando nós fazemos algo que Deus não quer, Deus nos dá uma ordem, a gente faz diferente, a gente causa problemas, tristeza, decepção, e todas as atitudes nossas, ou certas ou erradas, têm consequência. Saul perdeu seu reinado porque Deus deu ordem para ele, ele não obedeceu e não mudou. Mas eu não quero falar sobre Saul, mas de outras pessoas, outros homens que obedeceram e obtiveram vitória. Porque o foco hoje principal é vitória. A obediência que nos traz vitória. Amém? Eu quero falar também de um servo do Senhor que foi chamado. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Hoje, nós não vimos o Senhor a olho nu. Temos fé, percebemos a sua existência. Abraão também não via Deus literalmente, mas ouviu uma voz. Essa voz, todos os dias nós ouvimos ela. Deus fala conosco através de um louvor, de uma pregação, da palavra, quando nós lemos a Bíblia, nosso devocional. Então Deus ele chama Abraão e faz promessa. Abraão nem judeu era, mas é um homem que atendeu a voz de Deus, compreendeu a voz do Senhor. Esta é a causa de muita ruína no nosso meio, tragédia, decepção, conflitos. Vivemos como se fosse um Babel, confusão. Ninguém entende ninguém. A igreja, a política, a sociedade anda tateando, sem direção, porque estão vivendo para si, orgulhosos, soberbos, profanos, ingratos, rebeldes, caluniadores, incontinentes, cruéis, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Apoia a coisa errada, facilita a coisa errada, defende coisa errada. Como é que Deus pode tratar uma nação dessa? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É por isso que está esse caos. Vemos também um caso de um homem igual Jonas. Profeta Jonas foi ordenado por Deus a ir para Nínive pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Mas Jonas não quis, comprou a passagem e foi para Tarso. Lá houve grande confusão, ele foi jogado para fora do barco para que cessasse aquela confusão.
que ela quase tem um naufrágio, por causa do quê? Desobediência de um homem. Deus permitiu que o grande peixe engolisse ele e levasse para Nínive, para cumprir os propósitos, o desígnio de Deus. A vontade de Deus não pode ser impedida, porque Ele é soberano. Operando eu, quem impedirá? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Então Deus, Abraão, lhe fez promessa. Está registrado em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não via, só ouvia a voz. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagina só, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, você que almeja, você que deseja uma vida eterna, comunhão com Deus, uma paz, experiências com Todo-Poderoso, você entendeu que precisa buscar a presença de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Não basta só conhecer, tem que aprofundar. Abraão ouviu aquela voz e gostou daquela voz. Ele entendeu que é algo sublime na vida dele, mas olha, me fez promessa de algo maior. Eu vou pagar para ver. É fácil, irmãos, irmãs, deixar a sua casa, a tua família, a tua parentela, por causa de uma voz, o teu conforto, os seus projetos ali. Que Abraão veio de uma família até próspera, pois o pai de Abraão fabricava ídolos. Mas Abraão não estava satisfeito com aquilo, não. Abraão percebia que aquilo ali era algo que não trazia vida para ele. Ele queria ter uma descoberta maior. Sabe quando Deus revela para o homem, até nos nossos dias atuais, quando o homem não aceita viver na mesmice, nessa vida cotidiana, ele quer buscar experiências com Deus. Ele quer algo maior. A porta que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Algumas pessoas estão acostumadas a viver no raso. Não querem ir para o fundo, para a profundidade de Deus, descobrir coisas gloriosas. Esta é a causa de muitos terem mais experiência e outros não. Ele não se lança diante do Senhor. Ele não se entrega totalmente de corpo, alma e espírito. Deixa que a dúvida, a falta de fé, a incerteza toma conta do teu coração. Esta é a causa de muitos não crescer espiritualmente. Deus quer dar para todos. São vários dons. E muitos não buscam, porque não acredita, ou porque não quer perseverar, ou por não desistiu de buscar. É a causa de muitos até querem, mas não quer se esforçar. Nós sabemos que isso é uma dádiva, é um presente de Deus, ninguém merece. Não é para nós bater no peito, homem bater no peito, achar que é melhor do que o outro, ou estar por cima do outro. Não, isso é dádiva. Deus dá para cada um que é devido, mas a busca é nossa. Tem que estar buscando a cada dia, me dá, eu quero, Senhor. Usa-me nesta terra como instrumento, como canal de bênção. Usa-me como teu servo para trazer vida a outros. Mas muitos têm vergonha, não quer se humilhar, não quer pagar preço, ou não quer se esforçar um pouco mais. Mas Abraão, ele não contentou só com a voz, ele quis mais. Que eu te mostrarei. Ele não via terra alguma, mas ele creu na promessa de Deus. Ele creu naquela voz. Queridos do Senhor, igreja viva, povo atuante, você tem crido nas promessas de Deus?
Segundo os estudiosos, são 8.000 promessas, 5.000 no Velho Testamento e 3.000 no Novo Testamento. Você tem crido nas promessas? Abraão, ele creu, ele deixou tudo. Hoje o Senhor nos faz promessa de vida eterna, de salvação, mas muitos não querem deixar para trás as práticas, os desejos da sua mocidade, as coisas erradas. Eles arriscam tudo por não abrir mão da tua vida. A gente não vê Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, olhou para trás porque ficava e foi convertida em estátua de sal, por causa de que ela não creu. Quando nós não damos passos positivos adiante, à frente, não estamos crendo no Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Far-te-ei uma grande nação. Olha que promessa. Fazer de Abrão uma grande nação. O homem não tinha nada, mas ele creu naquela voz e começou a avançar. A maior das nossas promessas, nós temos várias, mas a maior das nossas promessas é a vida eterna. Isso não tem preço, mas muitos estão perdendo-a por causa de uma vaidade momentânea, uma vaidade que vem e passa. Mas aquele que deseja, que almeja algo maior, ele tem que avançar. Paulo disse: prossigo para o alvo e deixo as coisas que para trás ficam e avanço para a frente. Esta é a nossa vontade. Abraão, ele fez isso. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Um homem que não tinha nome se tornou um grande homem, o pai da fé dos hebreus, herói da fé. É um homem que tomou uma atitude maravilhosa, mas toda atitude nossa tem consequência. Abraão não pensou nas consequências, mas pensou naquilo de bom que Deus tinha para ele. Nós também não podemos olhar para trás, para as coisas que ficam, mas para aquilo que Deus nos prometeu: vida eterna, paz, alegria, salvação, sabedoria, conhecimento, dons espiritual, ser chamado filho de Deus, nação eleita, povo seleto especial de boas obras. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa, hein? Que promessa! Quantos têm deixado de avançar porque não crê nas promessas do Senhor para nós? Eles deixam que a dúvida, os impedimentos, os empecilhos, as barreiras, os obstáculos impeça ele de prosseguir. Ele se acomoda. Gênesis capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho, um homem idoso, velho, mas Deus, ele cumpre as suas promessas. Eu não sei, queridos, o que Deus tem prometido a vocês. Com certeza é coisas boas. Nas suas petições, nas suas orações, Deus tem prometido à tua igreja algo muito grande. Como a mim, tem cumprido em mim as promessas dele na minha vida. Eu tenho regozijado, se alegrado e testemunhado por onde eu prego, por onde eu passo, anunciando o meu Senhor. Ele tem cumprido as promessas na vida. Uma delas é pregar o evangelho em vários lugares. Eu posso contemplar isso a olho nu que está acontecendo. Abraão tinha promessa de um filho. Vamos ler Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas,
veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa, Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse mais: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra, para herdares. Olha só, a descendência de Abraão seria como as estrelas, que ele não podia contar. Abraão, que era Sara, que era estéril, não podia ter filho. Abraão idoso, mas Deus lhe fez promessa. Ele faz e cumpre as suas promessas. Que a descendência dele seria como as estrelas, não se podia contar. A gente pode contemplar hoje, atualmente, os judeus como cresceram, como está gigantesco, porque Deus é fiel naquilo que ele fala. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nas promessas do teu Senhor que te fez. Não importa onde fez, mas ele cumpre as tuas promessas. Abraão é um exemplo para nós, uma grande nação, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu querer aparecer, fazer coisas absurdas, até mesmo financeiro, tentar comover Deus, tentar chamar a atenção de Deus, e não estou obedecendo. Deus quer que nós sejamos obedientes à tua palavra, para obtermos as promessas dele na nossa vida. Eu quero também nesta noite, 2 Reis, capítulo 8, a sulamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificava, dizendo-lhe: levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Eliseu falou para a mulher: vai para outro lugar, para outra terra, porque o Senhor chamou fome aquele lugar por 7 anos, não é 6 anos, 7 anos. Aquela mulher obedeceu a voz do profeta, pegou a sua família e foi para outra terra peregrinar. Mas o tempo passa, que a terra foi devastada, houve destruição naquela terra. Tudo que Deus faz tem um porquê, nada é acaso. Deus tem todo o controle absoluto sobre a terra, sobre o mar, sobre as pessoas, sobre os animais. Nada acontece sem que Deus permita. Até o nosso adversário, o nosso enganador, o destruidor,
o anjo caído. Tudo que ele faz ou que ele atua é com a permissão de Deus. Mas que nessa noite o Senhor repreenda, segure ele, nos livra das suas armadilhas. Versículo 2: E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a proclamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quando ela voltou, os seus bens, o seu imóvel que ela tinha, foi tudo devastado, roubado, não havia mais nada. Ela saiu para proclamar o rei, porque ela estava com todo o direito, com toda a razão, porque ela seguiu a orientação do profeta. Quando nós obedecemos a voz de Deus, através do servo de Deus, grandes coisas irão acontecer. Então foi assim com aquela mulher. Versículo 4: Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que, contando ele ao rei que vivificava o morto, eis que a mulher cujo filho vivificava chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Queridos, olha o interessante dessa história. 7 anos se passaram. A mulher perdeu tudo e voltou para sua terra, pediu ao rei restituição. O nosso Deus, ele restitui tudo aquilo que o diabo te roubou. Restitui tudo aquilo que você perdeu de uma certa forma quando você obedece à voz de Deus. Não importa o que te aconteceu, mas Deus tem o poder de restituir tudo aquilo que você perdeu, seja saúde, seja financeiro, seja qualquer outra coisa. Deus, ele tem o domínio, todo o poder para restituir aquilo que você perdeu. Naquele momento exato, Geazim contava para o rei a história de Elias, e o rei ficava todo atento e alegre com as histórias de Eliseu. E Geazim contava a ele sobre aquele menino que Eliseu fez viver. Naquele momento certinho, como Deus controla o tempo, como Deus domina o tempo. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. 7 anos se passaram e Deus pediu que no momento exato se cumprisse a palavra de Deus. Geazim contava a história da mulher e do filho para o rei. Versículo 6: E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. Tudo que ela perdeu foi restituído para ela. Esse rei significa Deus, e esse eunuco significa Jesus Cristo, que nos restitui. Então, igreja, se alegra, fortifica, se prepara para obter, para desfrutar das vitórias do nosso Deus. A outra parte dessa mensagem, vamos falar sobre a viúva de Serepta, que alimentou Elias. 2 Reis capítulo 2, Samaria é cercada. Reis capítulo 5, fala sobre Naamã, foi curado. Vamos falar dessa mensagem, a outra parte da mensagem, na próxima pregação. Mas eu queria voltar ao início da nosso texto, da nossa mensagem, que quer dizer: o obedecer é melhor do que sacrificar.
Nosso ponto de partida para a vitória, ela vem da obediência. Quem obedece, alcança. Não vamos medir forças, não vamos questionar, não vamos ter desculpa, mas vamos obedecer o nosso Deus, que Ele conhece o nosso futuro. Se nós quisermos alcançar vitória em qualquer área da nossa vida, devemos obedecer o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Toma posse dessa primeira parte dessa mensagem e entenda que é momento de obedecermos ao nosso Deus. Não deixe que o adversário e nem ninguém nos tire do alvo. Aceite Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador da nossa alma. E assim teremos um tesouro no céu. E alcançaremos a maior, a melhor de todas as promessas, de todas as vitórias, a salvação eterna. Aleluia! Fica na paz do Senhor Jesus.